que entrou. Vamos iniciar então. Muito bom dia a todos. Mais uma vez aqui presente para um webinar da Motorola, convite da Motorola. Iremos fazer então um webinar sobre Swift GPS Tracker, ok? Então vocês vão entender aí, né? O rádio também tem memória. Vocês vão entender certinho como essa ferramenta pode ajudar vocês aí no dia a dia de vendas para montar um sistema. Estamos falando aí dos equipamentos Mototurbo, tanto os equipamentos antigos, a linha DGM 6100, 4100, 4150, 6150, também está apto para rodar com essa solução, como a linha nova, a linha do DGP 8050, 8550, 8000 e 8500, ok? Então, para quem não me conhece aí, meu nome é Márcio Bianchini, sou representante de vendas, né, para o Brasil do Turbonet. Já estou aí há quase 8 meses, né, 9 meses à frente aí do Turbonet aqui no Brasil, e está sendo um trabalho muito legal e desafiador para a gente, né? E hoje aí a gente vai dar continuidade, mostrar essa ferramenta que a gente vem falando bastante, que eu considero muito legal, ok? Dando sequência aqui, né? Deixa eu ver como é que eu... O começo é sempre até para mudar o slide, né? Então, vamos lá. No mundo onde o movimento significa vida, saber a localização exata dos objetos dá o poder de transformar o mundo em um lugar melhor. Mesmo que seja apenas o mundo da sua empresa, da sua revenda que estamos falando. Então, isso aí é muito importante, né? E aí, como os russos gostam de brincar um pouco, rastrear pessoas e veículos dentro da sua empresa pode ser difícil e às vezes perigoso, mas se você tiver uma solução de GPS poderosa, você não precisa do 007 do James Bond para fazer isso daí. Então, para vocês aí, pessoal, o que é uma solução GPS? Então, acredito aí que praticamente todas as revendas do Brasil conhecem a solução GPS nos rádios, né, totalmente compatível aí com os rádios Mototurbo da Motorola, com os rádios que possuem o GPS. Então, o que significa o GPS nativo, né? Qual que é aquele GPS que nós temos? Posição em tempo real da frota no mapa, como você pode ver aqui nas duas figuras do lado direito da tela, né? Histórico de localização do GPS e velocidade, análise de tempo de condução e distância, análise do perfil, né, de condução também, diferentes tipos de mapas suportados e o controle de cerca eletrônica, que são aquelas cercas, o polígono, né, a rota que você define aí, quando você utiliza aí a aplicação, quando você tem aí os rádios Mototurbo com o Turbonet também, ok? Então, quando cada bit é importante, né? Então esse slide aqui ele mostra para a gente, ele vai nos dar uma informação muito importante, que o canal de rádio ele é limitado em banda e velocidade. Então você vê aí o funil com GPS, texto e voz e essa canaleta vermelha, né? Então o que significa isso? Você imagina voz, GPS, texto passando por esse canal apertado, então provavelmente algumas informações podem ser perdidas. E com a solução GPS Tracker que nós vamos apresentar hoje para vocês, vocês vão aprender como otimizar a forma que o rádio envia as informações. Lembrando sempre o quê? Que a voz, pessoal, se sobrepõe aos dados. Então, sempre a voz vai ter prioridade numa comunicação onde você tem aí os dois slots, voz e dados, a voz vai se sobrepor a dados, e aí, como são muitas informações e a canaleta é estreita, provavelmente algumas informações aí, elas podem se perder, ok? E aí a gente fala muito em tempo real. Será que é tempo real mesmo? Então, vamos entender o que está escrito no manual da Motorola, chamado System Planner, né? O System Planner, muitas pessoas conhecem, é aquele manual que a Motorola tem gigante lá, que você vai ler todas as informações para saber exatamente se você está montando um sistema corretamente e o que você deve fazer, ok? Então, qual que é a primeira informação que ele dá aqui para a gente, né? Que em 660 milissegundos,
ele deve cumprir as tarefas do quê? De aquisição de canal, envio de GPS, leia-se latitude, longitude e precisão, e voltar ao canal selecionado. Então, só essas informações aqui é para fazer em 660 milissegundos. Só o GPS consome o quê? 300 milissegundos. Então, se você, eu vou dar um exemplo aqui com 80 rádios ligando ao mesmo tempo, considerando essa regra de enviar as informações de 1 em 1 minuto, então de 1 em 1 minuto, os rádios enviam a posição de GPS. Se você tiver um sistema, pessoal, de 80 rádios, isso já não vai funcionar. Então, matematicamente, isso é impossível de rodar. Com um sistema de 80 rádios, provavelmente vai acontecer aí o que nós chamamos de colisão de GPS. Então, no GPS nativo da Motorola, você envia as informações de 1 em 1 minuto. Ele possui uma espécie de um relógio interno. E aí você imagina o seguinte, de 1 em 1 minuto enviando essas informações. Se 2 rádios enviarem ao mesmo tempo, vai acontecer o que eu disse, que é essa colisão de GPS. Ou seja, se eu ligar 80 rádios ou mais, pode ser, isso é só um exemplo que eu estou usando, né? E aí você tem aqui, né, reversão de GPS, máximo de 60 atualizações por minuto por slot, e reversão de eGPS. O que significa isso? Significa que esse é o GPS aprimorado. É aquela licença que você compra da Motorola. Então, o que o GPS aprimorado vai te ajudar a fazer aí? Ele vai evitar que a colisão do GPS aconteça. Então, ele vai impedir que isso daí aconteça, ok? E você vai aí conhecer mais para frente o GPS Tracker e vai ter a absoluta certeza que nenhuma coordenada vai ser perdida. Então, isso daí também vai ajudar você aí a montar um sistema, você que trabalha com rodovia, que trabalha com frota de veículos, usina, celulose, tem muita informação legal, ok? Então, fatores que afetam o rastreamento de GPS. Eu coloquei aqui algumas informações, como intervalo de atualização lento, acima de 1 minuto. Então, um exemplo de 80 rádios que eu usei, não dá para fazer. Então, você vai ter que ter um espaçamento maior. E cada vez que você vai aumentando esse espaçamento, quer dizer que você não vai ter uma precisão na leitura do seu GPS. Canal ocupado também, voz. Então, voz na leitura do GPS, a voz que é a mais importante na comunicação do rádio, mas ela é inimiga do GPS, porque ela se sobrepõe e aí eu vou ter problema, entendeu? Se você tem uma comunicação muito ativa. Então você vai ter que otimizar isso daí, não tem jeito. Rádio ocupado com outra atividade. O que seria outra atividade? SMS, telemetria, ticket de serviço. Então, você vai ter aí várias informações que vai prejudicar aí o envio das informações do GPS. Então, sem cobertura de RF, nenhum sinal de GPS, sem atualização de posição, lacunas no histórico, que são os gaps, né, os espaçamentos que a gente vai ter de um ponto no outro, que eu vou explicar um pouco melhor aqui no próximo slide, né? Sem relevância de dados para análise. Por quê? Porque você não vai ter, eu vou mostrar em algumas figuras que você não vai ter como ter a certeza se aquela rota foi cumprida, se foi uma conversão errada que o cara fez. Então é bem difícil a gente entender a rota que o cara fez correto usando um GPS nativo que tenha essas características que eu estou falando para vocês, ok? Então, continuando aqui com fatores que afetam o rastreamento do GPS. Então, voz. As chamadas de voz podem ocasionar o quê? Alguns gaps, perdendo assim dados de GPS. Então, o que eu quero dizer, pessoal, mais uma vez, que a voz atrapalha o GPS, ok? E aí na imagem aqui, no canto superior esquerdo, né? Eu não sei se o meu mouse aqui dá para passar em cima, mas, enfim, eu tenho 4 pontinhos no GPS. O que significa isso? Que essas imagens nos mostram exatamente isso, né? Essas setas vermelhas apontam onde especificamente tivemos essas falhas. E a imagem 1, que é essa imagem aqui pequena de 4 pontinhos junto, mostra o GPS sendo enviado normalmente.
E provavelmente essas linhas retas com as setas grandes é do ponto onde ele chegou. Então, desse ponto considerado A ao ponto B, você tem uma reta que não é uma via. Como que ele fez esse trajeto? Não dá para a gente saber. Se ele entrou numa rua contramão, se ele excedeu o limite de velocidade. Por quê? Porque provavelmente entrou comunicação de voz e você perdeu essas informações. Você tem, claro, mais ou menos o que ele fez lá de tempo, mas você perdeu. Isso daí é um fato e não tem como voltar, ok? E aí nós, assim, como doutores aqui, né, do Turbonet de rádio, foi o que o pessoal passou para a gente, qual seria o diagnóstico disso daqui em resumo? O canal de rádio é muito pequeno para o que você realmente precisa. Voltando lá no slide do funil, né, do caninho vermelho lá no fim, então está entrando muita informação e aí você tem que otimizar para ter aí uma comunicação legal, um sistema de rádio legal. Então, exatamente a explicação aí do slide 5, ok, pessoal? Então, até agora nós vimos o GPS nativo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês tiverem, envie as informações para a gente e a gente vai aí, no final do webinar, responder tudo e a gente vai até colar aqui aos universitários e pedir algumas informações para eles aqui também, ok? Não. Tava. Ok. Pessoal, só voltando aqui, desculpa, a gente teve um problema aqui com áudio, né? Então, se existe alguma solução para isso, vou voltar aqui rapidamente, o pessoal já me avisou aqui, então, sem problema nenhum. Eu apresento então a vocês, né, com satisfação, o Turbonet Swift GPS Tracker. Então, o Turbonet Swift GPS Tracker, ele faz parte aí do quê? Do pacote de serviços do Swift Event Logic. Então, isso é muito importante também. Se tiver algum problema com áudio, me envie informação aqui, que às vezes a conexão ela pode se perder um pouco. Então, o Turbonet Swift GPS Tracker, que é a mais nova solução, né, o mais novo produto aí que o Turbonet tem, ele faz parte do Swift Event Logic, que são essas funcionalidades que eu tenho aqui embaixo, como que cerca eletrônica, controle de velocidade, down, detector de impacto, trabalhador sem movimento, trabalhador solitário e telemetria. Então, todas essas
todas essas funcionalidades, você pode comprar como um pacote. Então, você vai comprar como um pacote com todas elas, ou você pode comprar aqui o GPS Tracker específico, né? Eu quero só o GPS Tracker e as outras funções eu não tenho tanta necessidade assim. Não tem problema nenhum, você vai falar comigo, a gente vai entender aí o que você precisa, vai fazer uma condição legal e você vai conseguir ter esse produto. E uma novidade, né? Até estava falando aqui com um microfone que não estava funcionando e o pessoal... ainda bem que o pessoal me avisou aqui. Para você conhecer essa ferramenta legal, pessoal, você tem que testar o GPS Tracker. E para isso, eu já tenho autorização do pessoal, está liberado o uso do GPS Tracker para todo mundo que quiser testar em caráter de demonstração. Você vai enviar um e-mail para a gente, no final do treinamento eu vou falar isso daí para vocês, e aí você vai ter essa ferramenta para você testar. E isso vai diferenciar você no dia a dia. Se você apresentar um sistema com essa solução, vai ser o seu diferencial na frente do cliente, ok? Vamos entender aqui o que é o GPS Tracker. Então, é um GPS detalhado, sem comprometer o canal de RF. Olha que informação legal. Então, eu tenho aqui... Por exemplo, maior atualização de GPS a cada 2 segundos. O que significa isso? Internamente na GOB, a GOB armazena as informações a cada 2 segundos. Não é GPS em tempo real. Eu só estou dizendo para vocês que a GOB está armazenando essas informações a cada 2 segundos, ok? Então, pacotes de GPS, até 60 coordenadas por pacote. Olha que informação importante. Quando o canal do rádio está livre, o rádio envia uma coordenada de GPS por vez no GPS nativo. O GPS Tracker envia 60 coordenadas de GPS de uma só vez. E aí, coordenadas de GPS arquivadas, né? Então, um pacote com até 60 coordenadas leva no máximo 1,1 segundos de RF. Se você fizer essa conta, você vai ter um máximo de 800 atualizações por minuto por slot. Isso falando especificamente do seu rádio de apenas um rádio, ok? Então eu tenho aqui um armazenamento garantido de 8 megabytes, ou seja, 500 mil eventos. Aí você vai falar, porra, Márcio, beleza, traduz isso daí para mim. Ok, a sua GOB armazenando informações de 2 em 2 segundos, provavelmente, e aí muito provavelmente, ela vai ficar cheia ao final de uma semana. Ela vai ficar full ao final de uma semana. Você vai ter aí a GOB com todas as informações. Mas você pode programar. Se você não quer a 2 segundos, você quer a 4, a 6, a 8, se eu colocar 10, por exemplo, você vai ter aí 3 semanas de GOB. E aí eu vou falar também, aí a GOB é uma informação importante. Pô, beleza, minha GOB está cheia, o que acontece? Se entrar uma informação nova, eu vou perder? Não, você não vai perder. Você vai pegar a informação nova e ir eliminando a informação antiga, a mais antiga, ok? Então isso daí é bem importante também. O GPS Tracker, pessoal, significa rastreamento de GPS inteligente. É um GPS de ultra e hiper mega capacidade, se assim eu posso dizer. E aí você vai dar alguns comandos para o seu GPS não comprometer o seu sistema e não enviar muitas informações. É o quê? É exatamente o que eu falei, a questão do funil. Então você montou aí a rota de uma empresa de transporte, que tem aí 200 caminhões na rua, ok? Vamos imaginar que você conhece, né, a estrutura do seu cliente e a rota que ele vai fazer. Vamos imaginar que ele entrou na estrada e tem um período de 100 quilômetros que ele vai andar em linha reta. Você pode programar no rádio que daquele período de 100 quilômetros você não quer receber nenhuma coordenada, você vai saber o que ele está fazendo. Só se ele fizer uma curva para a direita ou uma curva para a esquerda, que eu vou explicar como é que funciona. Então você vai otimizar. Conhecendo o seu sistema, você vai aí entender e programar o rádio, nós vamos chegar lá com certeza, ok? Se parou, então nesse período aí ele ficou parado. Então, sem necessidade de enviar o mesmo local. Então, se ele ficou parado, você vai dizer para ele que você vai receber aí a informação. Então, isso aí também é bem tranquilo. Se ele fez uma conversão, como eu falei, aí a partir da conversão você recebe a informação.
se atingir alta velocidade, mais detalhes ou menos detalhes. E manter não apenas as coordenadas, mas também eventos de regiões, velocidade e aceleração, ok? Então, pessoal, espero não estar falando aí muito rápido para vocês, né? Agora o pessoal já me sinalizou aqui que o meu áudio está ok, isso é bom. E aí, lembrando sempre que ao final do webinar, estaremos aí aberto, envie para nós, né, as perguntas, o que você quer saber sobre o GPS Tracker, e a gente vai procurar responder para você ao final do treinamento, ok? O que significa aqui, ó, pacotes de Swift Tracker? É dessa forma que as informações são armazenadas dentro da GOB. Imagina a sua GOB é isso daqui, ok? E é dessa forma que as informações serão visualizadas em um relatório. E aí nós usamos aqui nesse slide, né, esse exemplo, tá com espaçamento de 4 segundos, ok? Então, quer dizer o seguinte, que de 4 em 4 segundos a GOB está armazenando uma informação. E aí, quando eu vou visualizar, aparece dessa forma aqui, como eu disse, né? Se a GOB estiver cheia, elimina o que for mais antigo e armazena o que for mais novo. E de 4 em 4 segundos aqui armazenando, quer dizer que eu vou deixar minha GOB cheia ao final aí de 2 semanas. Isso daí é bem programado. E um fato interessante aqui, por talvez ter tido uma comunicação de voz. Na linha 7 e na linha 28, eu tenho aqui lost, né? Eu perdi o GPS. Porém, pessoal, eu perdi o GPS num intervalo muito pequeno, de 1h04 para 1h07. Então, isso não é tão significativo e pode ser aí que não afete nada o meu trajeto e as informações que eu quero checar aí, né, no final do dia e tal, de um relatório. Isso daí para a gente não importa muito, ok? Então, o que nós temos agora, né, nesse slide? Pacotes de Swift Tracker. Isso significa, isso é o Swift CPS, é o software de programação do Swift GPS Tracker. Assim como você tem o CPS da repetidora, do DEP450, de toda a linha Mototurbo, esse é o CPS, como você vai programar o seu GPS Tracker. É a tela de configuração do GPS Tracker. E aí, eu gostaria de dividir aqui esse slide, a explicação, em 3 partes. Essa primeira parte aqui que está escrito Report Creation é o armazenamento da GOB. Então eu vou chamar aqui de parte 1. Então, se eu pegar aqui a segunda linha que está 250, né? Data Every Meters 250. O que significa isso? Significa que você determina de quantos em quantos metros você quer que o rádio escreva na GOB. Lembre-se, você só está alimentando a GOB, você não está vendo nada. Isso é a alimentação da GOB, ok? Então você quer alimentar a GOB dessa forma. Então de 250 em 250 metros, você vai receber uma coordenada. Isso aí está claro. Então, beleza. Segunda linha, ainda como armazenamento de GOB. Eu tenho aqui o número 20, que significa 20 graus, é o ângulo. Então, são as curvas que você vai fazer. Então, as curvas de 20 graus, eu programei dessa forma, eu quero que a GOB armazene essas informações. Então, vai ser dessa forma que ela vai armazenar. Tá bom, e aí você está parado por algum motivo e tal. Vamos imaginar, você parado mandando informações de 250 em 250 metros. Eu não preciso disso. Então, tá bom. Inteligentemente, o Turbonet criou isso daqui, né? Que seria o 6.000. O que significa? Caso o rádio esteja parado, ele ignora a opção de deslocamento de 250 metros e armazena informações a cada 6.000 segundos. Então, eu estou parado, a cada 6.000 segundos ele te mandou um ponto. Mesmo que depois apareça que ele ficou vários pontos no lugar parado, não importa. Mas uma regra aí, ela pode, se a primeira regra não for cumprida, ela vai para a segunda regra. Isso é importante. Parte 2 aqui, esse Reporting Send. Então, é como você vai fazer o envio de informações para o rádio, pessoal. Então, você tem lá, né, a primeira linha aqui, o número 1000.
significa o quê? 1 quilômetro. Envio de informações a cada 1 quilômetro. Ou seja, se sua GOB está armazenando em 250 metros e você está mandando para o rádio a cada 1 quilômetro, ele vai te mandar 4 coordenadas de uma vez. Isso é matemática pura e simples, ok? Então isso é bem tranquilo. E se o rádio ficar parado, essa segunda linha 120 segundos, quer dizer 120 segundos, se o rádio ficar parado, ele envia informações, né, a cada 120 segundos, como mencionado, que é uma espécie do quê? De sinal de vida, que eu falei. Independente do rádio parado, ele está te mandando a informação e você sabe que está tudo bem com o rádio. Aí, consequentemente, você tem a linha aqui, ó, né? Number of retries e retry em intervalo. Você tem o 3 e o 15. Então, você tem o quê? O que significa isso? Número de tentativas. Se ele tentar enviar as informações e não conseguir, ele vai esperar até 3 vezes e faz isso pelo quê? Por 15 segundos. Então, isso daí também é bem importante. Ele não conseguir enviar as informações corretamente, ele vai entender e vai fazer aí uma autocorreção, né? E por fim nós temos o quê? O armazenamento de dados. Então, eu estou dizendo aqui que ele vai escrever as informações, essa linha de 50, escrever as informações a cada 50 metros. E eu estou dizendo aqui que eu vou baixar manualmente. Aí você vai falar, pô, eu posso baixar isso daí automaticamente? Foi a pergunta que eu fiz para o Rodrigo. Ele falou o seguinte, ok, mas se uma repetidora tiver problema, ou se você tiver um problema no sistema, pode ser que essas informações sejam perdidas. E aí você vai entupir o canal do rádio. Então o Rodrigo pode até explicar melhor ao final do evento, ao final do treinamento aqui. Mas com certeza você vai entupir o canal do rádio por um problema ocasionado aí pela repetidora, por exemplo. Ok? Então, essas informações aqui são muitas informações e são detalhes muito importantes de como você vai configurar o Swift Tracker, ok? Como você vai configurar o seu GPS Tracker. Lembrando sempre o seguinte, essa configuração ela vai se dar a partir do conhecimento que você tem do seu cliente, do sistema do seu cliente, que é muito, você conhece toda a operação dele. E aí, junto com a nossa equipe, você vai fazer essa programação e ter aí um GPS alinhado, afinado, para você ter bastante comunicação aí, vai ter um negócio bem legal, ok? Legal. Continuando aqui, Swift Tracker, download de dados armazenados, né? Você vai fazer um download aqui. Então, como você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito no rádio, no Turbonet, vai optar por baixar as informações do quê? De GPS, fazendo assim correção e alguma otimização. É aquele relatório do slide 2 slides anteriores, é esse relatório aqui um pouco mais otimizado, ok? Então você tem as informações do GPS, né, a precisão do GPS, isso é fundamental, e como você vai baixar. E aqui tem algumas informações importantes. Você vai lá dar a data e a hora que você quer baixar e a data final. Ou você vai informar por período. Então eu estou dizendo aqui que eu puxei o GPS a partir de 28/8 de 2016, isso é real, a partir de meia-noite, ok? E aí, aliás, meio-dia. E aí eu quero essas informações 720 minutos até 720 minutos desse tempo que eu coloquei inicial. Então, ele vai te dar essas informações aqui, como a data e a hora correta, latitude aqui e longitude, que é exatamente esses pontinhos que você tem, e o controle aqui de velocidade. Então, você pode checar aí também, fazer um controle de velocidade, é bem bacana, ok? Pessoal, exemplo, vamos partir aqui para alguns exemplos que nós temos para fazer algumas comparações. Então, nós temos aqui no exemplo 1, uma comparação do GPS nativo e do GPS Tracker. Isso aqui é fundamental para você ver. Então, eu coloquei aqui como intervalo de 3 minutos, tá bom? Então, você tem o GPS nativo, são os pontos, esses pontos azuis aqui que você tem, né? Você vê que ele perde? Eu não sei a rota que ele fez. E o GPS vermelho é o Swift GPS Tracker, pessoal. E aí, você não vai perder nenhuma informação, você vai ter exatamente qual foi a rota traçada. Isso é muito importante para rodovia, então, se você apresentar, isso é um fato, tá?
nós apresentamos logo que o equipamento foi lançado para a primeira rodovia, e a primeira rodovia já escreveu e já nos solicitou isso daí para uma série de veículos. Ele vai fazer um controle bem mais rigoroso, vai ganhar tempo e vai ser melhor qualificado aí pela agência que controla lá essa rodovia. Então, você pode colocar isso para a frota de celulose também, é muito importante. Muitas vezes o cara sai fora da área de cobertura. Saiu fora da área de cobertura, eu vou perder tudo? Você não vai perder nada. Vai estar tudo lá armazenado na GOB e você vai descarregar quando voltar. E um detalhe também muito legal, você vai criar cerca eletrônica dentro do rádio. Então, independente se o rádio estiver fora da área de cobertura, ele vai obedecer a cerca eletrônica e os comandos que você deu para ele. Então, isso daí também é muito importante. Então, legal. Exemplo 2, falha na cobertura, né? Realizamos alguns testes aqui na Moca, por exemplo, aqui no escritório aqui, de suporte para vocês, aqui na Newtek, o escritório do Turbonet, onde eu estou agora. O rádio estava sem cobertura da repetidora e parte das informações foram perdidas, que é essa linha vermelha. Ok? Então, se eu clicar também com o botão direito do mouse nela, ela busca na GOB todas as informações e me atualiza aqui. A primeira foto está com a linha vermelha, eu pedi para atualizar, você pode fazer isso automaticamente, e ele te dá as informações aqui na foto abaixo. Então, eu tenho aqui número 1, 2, 3 e 4. Rádio saiu da área de cobertura, nenhum dado foi armazenado. Clique manual em uma linha com os dados em falta. Download de dados em falta a partir do rádio. Saque imediato no mapa. E você pode também salvar em um banco de dados. Essa informação aqui do GPS Tracker é muito bacana para a gente, ok? E aí você também vai ter o acesso, né, em tempo real e a informação armazenada. Como? Primeiro, na sua estação de controle baseada no Windows. É onde você instalou o Turbonet, você vai ter a tela dos canais, onde você vai despachar e receber todas as informações, e vai ter uma tela, essa do lado esquerdo, que você quer ver o GPS. É ali que ele vai te dar as informações. Se você quiser, no acesso à web também, no canto inferior direito, você vai ter aí um dispositivo com explorador de internet. Ele vai te dar as informações real do tracker. E para o Android, você vai ter aí o GPS disponível, você vai ter a localização e as informações de onde eles estão. Então, basicamente é isso aqui, pessoal, que o Turbonet tem. Então, essas são as ferramentas de visualização que você vai ter aí para o GPS Tracker, ok? E aí nós vamos falar agora, pessoal, de extensões do GPS Tracker. Lembra que eu falei que o rádio é inteligente suficientemente para saber onde está a cerca eletrônica? Você disse isso para ele? Então, legal. Vamos entender aqui. Isso é o roaming. Como que a repetidora, você sabe, tanto a DGR como a SLR, ela vai fazer aí, né, o roaming automaticamente de canais. Como funciona esse roaming? Esse roaming é feito baseado no sinal o quê? Da repetidora. E aí, a pergunta que o pessoal, mas mesmo assim com roaming, principalmente em rodovia, eu às vezes tenho um problema de RF. Por que você tem problema de RF? Porque o RF, ele não é o mesmo no dia ensolarado e num dia nublado. Então você pode ter aí, né, dois tipos de sinais. Hoje está um dia meio nublado, eu tenho um RF. Com o dia ensolarado, eu tenho outro. Isso ocasiona problema e o pessoal acaba sempre reclamando. Ocasiona o quê? Você ter que fazer visita para campo, reprogramar rádio, fazer diversas coisas para poder recuperar isso daí. Como que funciona o roaming do tracker, pessoal? O que o tracker vai fazer para vocês? Olha que informação espetacular. É um roaming automático de canais baseado no sinal de GPS. Como eu disse a vocês, você conhecendo a estrutura do seu cliente e o sistema dele, você vai ter aí, baseado no GPS que ele tem e no tracker, né, do seu cliente, você define essas informações e programa um roaming através do GPS. Você não precisa mais se preocupar se vai chover, se vai fazer sol, isso daí não importa. E imagine isso daí em ambientes aí, de limite, né? Como a Rússia, por exemplo, que faz muito calor no verão e faz muito frio no inverno. Então eles têm que ter aí várias particularidades para poder corrigir isso daí. Legal. Roaming, tamo fera então. Roaming nativo é a partir
do sinal da repetidora. Roaming do tracker ele vai fazer através do GPS e isso daí vai resolver a sua vida, vai resolver o seu problema, ok? Cerca eletrônica. Você criou lá a sua área, cerca eletrônica, várias regras de entrada e saída. Tá bom. O rádio saiu fora da área de cobertura. E eu vou usar aqui São Paulo. Eu estou fora da área de cobertura e, pô, coincidentemente, né, ou acidentalmente, eu vou ter que passar por uma área aqui em São Paulo chamada Cracolândia, que é uma área muito perigosa. Eu vou criar uma cerca eletrônica, pessoal, dentro do rádio. E quando eu estiver chegando lá próximo, o rádio vai me dar um alarme, ele vai dar um bip, ele vai me avisar, independentemente se eu estiver numa comunicação de voz. Então, isso é inteligência no rádio para você e o Turbonet traduz essa inteligência e ajuda a você aí vender um sistema e ter uma informação adequada, ok? Então, isso aqui é muito importante, muito legal. Rastreamento offline, pessoal. Então, isso daqui também é bacana. Eu costumo sempre usar como exemplo a viagem que nós fizemos recentemente com o rádio ligado dentro do carro, mas com todo o sistema desligado. Não importa, eu estou armazenando as informações. Olha aqui que interessante esse exemplo da Irina, de uma viagem que ela fez à Noruega recentemente, né? Então, olha lá, ela saiu de São Petersburgo, lá na Rússia, e foi até a Noruega. Imagino que seja uma viagem muito distante. Ela saiu com apenas um DGP 8550 com GOB padrão, sem cobertura de RF, sem nenhuma repetidora ligada, para toda a viagem, usando apenas canal simplex. Ela não fez nada de diferente, apenas coletando dados offline, para depois descarregar, saber a velocidade que ela fez, tudo certinho. Então, uma empresa de transporte, ela vai ver, pô, beleza, o cara está fora da área de cobertura, não tem problema nenhum. Depois eu vou puxar essas informações e vou saber exatamente se ele cumpriu. E aqui, ela atravessou aqui, né, ela tem uma travessia aqui pelo mar, pelo rio aqui, e aí vamos ver como que aconteceu isso daí. Por que que eu tenho essas duas linhas retas aqui, ok? Então, nós vamos entender melhor. Isso tem bastante coisa para a gente entender o que pode fazer, o que que essa viagem aí nos trouxe, ok? Olha só, rastreamento offline. Olha o nível de precisão do GPS, pessoal. Olha só como que ele busca essas informações. Ele dá um nível perfeito da rota que ela fez, ela estava offline isso daí, ela dá certinho a curva, numa região montanhosa, numa região sinuosa que tem muita curva, tá vendo? Ela está subindo aqui para um dos picos mais altos que existe lá na Noruega, ele te dá certinho a rota que você fez, e aí você também não tem problema nenhum, esse GPS é fundamental, tá? Eu até lembro aqui, né, de treinamentos que a gente tem aqui no Turbonet, quando o pessoal fala uma novidade. O Turbonet ele lança, pessoal, 2 atualizações por ano. E sempre o pessoal fala assim para mim, Márcio, sempre essas atualizações, ela vem com algum ganho no GPS, que é exatamente o que a gente precisa, é a localização, é aquele segundo slide lá do início. Então, isso para a gente é fundamental, tá vendo? Ó, vou com mais alguns exemplos, olha lá, ó, rodovias sinuosas, requer muito detalhes. Vou perder GPS? Pô, tá tudo aqui, ó. Tá vendo as curvas? Você tem exatamente aqui o trajeto que ela fez e isso daí também tá bem bacana, ok? Noruega, né? A viagem da Noruega. O que ela não trouxe? Análises, relatório. Uma equipe de TI de uma empresa quer ver relatório de como está o sistema, do investimento que ele fez no sistema. Até fiz um cálculo hoje de manhã aqui em relação a um sistema que nós vendemos aqui recentemente, um sistema muito caro. Então, um sistema, quanto que vai representar aí o Turbonet num sistema de 500 mil reais? Não estou falando do GPS Tracker, estou falando de tudo para você colocar. Ele não vai dar mais do que 15% do sistema, pessoal. Está entre 10% e 15%. Então, você está vendendo um sistema de rádio mototurbo, ele tem que estar atrelado a uma solução. Ele tem que estar atrelado à solução Turbonet. É uma solução que está aí muito completa e eu tenho certeza absoluta que vai atender a real necessidade do seu cliente, ok? Relatório. Olha o nível de relatório que ele deu aqui para a gente. Tempo de viagem
e distância. Ele me dá tudo certinho aqui, ó, nas datas, sabe? Que ele puxou, ficou parado, que ele estava andando, o tempo que ele ficou parado, latitude e longitude. Então, isso daqui é muito legal. Eu vou usar um exemplo real aqui, ó, para vocês que atendem aí o pessoal de shopping, por exemplo. Então, tem aquelas motos que fazem a ronda no shopping. Você tem 3 ou 4 motos. Se você colocar um rádio com ele lá, um rádio portátil ou um rádio móvel com GPS, mesmo que ele esteja fora da área de cobertura, você vai ter certinho o quê? O tempo que ele ficou em atividade, o tempo que ele ficou parado e a rota que ele fez. Pô, você consegue aí verificar se ele está saindo, que já teve problema do pessoal estar fazendo serviço externo aí fora do shopping. Então, pô, é muito legal isso daqui, é muito bacana. E ele te dá as informações aqui com uma precisão muito legal, né? Ainda continuando aqui na área de relatórios, nós temos o que? Olha lá, controle de velocidade. Então a Irina puxou aqui, olha lá, ó, do dia 17/8 a 28/8, qual foi a velocidade que ela andou, os picos de velocidade. Imagina uma empresa aí que tem de transporte também, que tem que limitar a velocidade dos veículos na rua. Está aqui a informação para você, ó. Você vai ter a informação de velocidade, tudo certinho o que foi feito, e depois definir através de gráficos, você pode fazer uma comparação de aceleração, o cara que freou mais bruscamente, você pode economizar, fazer um controle para economizar combustível. Conhecendo o sistema do seu cliente, você pode fazer o que você quiser. Então, isso é bem legal, né? Olha só para você ver. A Irina fez a travessia lá, né? Aqueles 2 pontos que ela que está lá no mapa. Como que ela fez isso daí para chegar na Noruega lá? Eu acho que a partir da Turquia para a Suécia em Estocolmo. Primeiro, ela foi numa embarcação fechada. Numa embarcação fechada, você não tem o satélite, você não tem GPS. Ele aparece só uma linha reta. Eu não sei qual foi a rota aqui que o navio fez. Olha na embarcação aberta. Ela estava com um sinal aqui no retorno que ela fez. Olha aqui, ó, a precisão, o caminho certinho que o pessoal fez. Aí, então, pô, solução para vários tipos de verticais, para vários tipos de segmento. Então, isso aqui está muito importante também, está muito legal. Olha aqui a questão túneis, pessoal. Né? Noruega também, fatores importantes da viagem, túneis. Túneis longos, sinuosos, sem sinal de GPS. Esse túnel, por exemplo, é o maior deles, 24,5 quilômetros. Aí, ok, entrou no túnel, perdeu o sinal, quando ela saiu, aqui, ó, ele dá a informação para a gente. Esse outro túnel na segunda foto aqui também. Aí fica a pergunta e a dúvida no ar, que a gente ainda não tem, mas provavelmente é o que a tecnologia vai nos dar aí, né, nos próximos meses, no próximo ano talvez. Seria um bom caso para colocar iBeacons? Então, eu não sei. É uma pergunta que nós fizemos aí para o pessoal e eu ainda não tenho uma resposta. Mas fica aquele, né, gostinho de vai ter isso daí, nós vamos conseguir ter, então isso aí é bem bacana, né, pessoal? Então, chegando aqui, né, também respeitando o horário, já está faltando 10 minutos para acabar, nós vamos ter aqui um resumo do que foi falado nesse webinar de GPS Swift Tracker, o Swift GPS Tracker. Eu tenho o quê? Alto nível de detalhes. Dados relevantes para análise e controle. Armazenamento único para localização e eventos internos. Telemetria, velocidade e cerco eletrônico. Frota de veículos fora da área de cobertura, como eu disse. Regras de velocidade dentro do rádio. Quando retornar à área de cobertura, resposta do que foi ocorrido. Isso é muito legal. Autocontrole de velocidade e cerca eletrônica. Foi o que eu disse, ok? Rastreamento offline de localizações, né, se for a área fora da área de cobertura, ou para planejamento da rota. Então, isso aqui é muito importante. Pessoal, solução única. Turbonet Swift GPS Tracker, ou, no resumo de tudo que a gente vem falando aí em todos os eventos, em visitas, GPS Tracker. Não existe nada similar no mercado.
GPS Tracker é uma solução que veio para complementar o seu sistema. Você desenhou seu sistema de forma correta, quer colocar aí uma solução legal, está aqui o GPS Tracker para vocês. E aqui o pessoal não deixa de fazer uma piadinha, né? No final aí do treinamento, dicas para trabalhadores de campo. Não caça pokémons no trabalho. Você está sendo rastreado. Não. Mas dei 3 cambalhotas aqui de rir, pessoal. Mas, legal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Como sempre, apresento no início, mas quero apresentar aqui o time de vendas para quem não conhece, né? Então, mais uma vez, algumas pessoas talvez não me conhecem mais da região Norte e Nordeste. Eu sou Márcio Bianchini, representante de vendas e pré-vendas do Turbonet para o Brasil. A Mônica representa a Colômbia, para o norte da América Latina. O Rafael fica na Argentina, representando aí o Cone Sul, o sul da América Latina. A Kátia é responsável por marketing, por desenhar aí boa parte dessas informações, trazer aí um material legal. Se você quiser informação, manda e-mail para a gente, vou compartilhar todo esse material sem problema nenhum. E aí eu tenho aqui, deixei por fim, que é o diretor de vendas do Turbonet, grande idealizador do Turbonet, ele fica em São Petersburgo, na Rússia, é o dono do Turbonet. A Irina, diretora de negócios, responsável aí por todas as vendas da América Latina, é a pessoa que eu reporto, tem me dado aí várias informações, então vai aí também um muito obrigado para a Irina pelo excelente trabalho que ela vem desempenhando, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Vamos agora aí ver se eu tenho aqui algumas perguntas, né, para a gente estar respondendo. Eu acho que eu consigo ver aqui através do chat, né? Vou pedir até para o Rodrigo, eu não sei onde que estão as perguntas aqui para eu ver. Mas, enfim, até o Rodrigo verificar lá, não sei se ele também está vendo isso daí. Agradeço a vocês. Tem aí o e-mail suporte@turbonet.com.br, é um ticket de serviço que vai cair aqui e nós vamos tentar te atender o mais rápido possível, ok? Deixa eu só verificar aqui as questões das perguntas para eu poder responder para vocês. Márcio? Márcio, está me ouvindo? Rodrigo falando. Rodrigo, estou ouvindo. Opa, eu acho que os outros participantes também, né? Bom dia a todos. Legal. Eu entrei aqui no final para dar uma ajuda nas perguntas. Eu estou vendo aqui também, Márcio. Estou recebendo algumas. Okay. Como eu entro na placa GOB para alterar essas informações? Ou farei tudo isso no Turbonet? Essa é a primeira que você recebeu também? Não, Rodrigo, eu sinceramente não estou vendo as perguntas não, tá viu? Vendo? Tá, não. Apareceu para mim aqui. Bom, vou responder aqui então. Como que entra na placa GOB? Então você tem 2 programas. Um programa que chama Mototurbo GOB Flash, que você baixa direto do nosso site, do turbonet.com.br. E aí você consegue acessar a GOB e carregar o nosso firmware dentro da GOB. A GOB ela vem de fábrica, ela vem em branco, tá? Então com o Mototurbo GOB Flash você carrega o nosso firmware. Feito isso, você vai usar o Swift CPS, que é um software desenvolvido pela Turbonet, pela Neocon, onde você consegue fazer a leitura da GOB e a programação dela, alterar os parâmetros, configurar qual é a licença que você comprou, que nem o Márcio falou lá no começo, o Swift CPS é tipo o CPS de programação normal, só que você usa para mexer só na parte de GOB do Turbonet. Então, obrigado pela pergunta. Próxima. Para guardar os dados do GPS, irá consumir muita bateria do rádio? Não. O receptor de GPS do rádio, igual dos nossos telefones celulares, ele fica ativo o tempo todo. Então, o consumo de bateria da GOB lendo o receptor local do GPS do rádio não afeta em nada. O que consome bateria é o Radial PTT para mandar esses dados. Então, com o GPS Tracker é justamente o contrário que vai acontecer. O seu rádio vai poupar mais bateria, porque como o Márcio ensinou, a gente vai armazenar um monte de coordenada e mandar um pacotão de uma vez, que vai conter 30, 40 pacotes, 5 pacotes, não importa. Depende de quanto você configurar. Então, uma vez que o rádio coloca 5 watts no ar ou 45 watts no ar, ele vai otimizar o envio
de já 10, 20 coordenadas numa vez só. E com o GPS nativo não, é 5 watts por pacote que você gasta, ou 45 watts por pacote. Então, também obrigado por essa pergunta. A bateria, na verdade, vai durar até mais do que com o GPS nativo. Beleza, tem gente pedindo para você disponibilizar o material, tá, Márcio? Os slides que você usou. E é isso, por enquanto foram essas perguntas que eu recebi. Legal, Rodrigo. Algum comentário aí? Sinceramente, eu não consegui ver no meu aqui. Na área de perguntas aqui tá só as perguntas que a Verônica me fez no início. Mas tudo bem. Muito obrigado pela sua ajuda aí. Imagina, Pessoal, mais dúvidas? Uma última coisa, Márcio, Pode rapidinho. falar, Rodrigo. Pode falar. Como você mencionou, a parte do demo, se você quiser demonstrar isso no seu cliente, o GPS Tracker, você entra em contato com o suporte@turbonet.com.br e vai cair para mim ou para o Cláudio fazer o atendimento. Então está disponível de graça a ativação dessa função de GPS Tracker, e aí a gente faz ele funcionar por 30 dias e ele funciona por 2 horas. Ou seja, você vai ligar o seu rádio, você tem 2 horas para testar o negócio. Deu 2 horas, ele para de funcionar, você desliga o seu equipamento, liga de novo, ele funciona por mais 2 horas. É uma forma que a gente proteger a aplicação e dessa forma a gente consegue te mostrar como funciona sem você ter que pagar. Última pergunta que chegou. Os rádios novos já vêm com o GPS Tracker? Não. Os rádios novos já vêm com a GOB. Ele vem com a plaquinha dentro dele, só que essa placa está em branco. Aí você vai carregar o GPS Tracker depois, usando o cabo de programação e esse método que eu mencionei agora. E aí, complementando também, né, Rodrigo? Os rádios da linha antiga, DGP 6150, 4150, 6100, 4100 com GPS, não vem com a GOB. E aí você tem que comprar a GOB à parte, correto? Correto. Você tem que entrar em contato com o seu distribuidor, comprar a placa para esses rádios, porque a Newtek ou o Turbonet não vende esse produto que é um part number Motorola, é um produto da Motorola. Então compre a GOB compatível com o modelo velho. Você também não pode pegar a GOB de um 8000 e colocar no 6100, também não vai dar certo, tá? O tamanho da GOB é diferente. Excelente, Rodrigo. Nota 10. Então, beleza. Não tem mais nenhuma pergunta aí, né, Rodrigo? Não chegou mais nada por enquanto, não. Estamos mais 4 minutinhos aqui. Mas não chegou mais nada. Rodrigo, muito obrigado, né, pelo esclarecimento. Você viu aí as perguntas, depois até me dá um help aqui para eu dar uma olhada também. Chegou mais uma. Mais uma pergunta. Se o licenciamento é feito por rádio, sim, você vai comprar um GPS Tracker para cada rádio. Sim. E chegou mais um aqui. O sistema funciona tanto no satélite quanto no 3G? Não. O rádio, ele recebe as coordenadas através do satélite, mais uma vez, como qualquer telefone celular que a gente tem, e na hora dele mandar os dados, somente via canal de rádio, ou VHF ou UHF. Ele não transmite via satélite e ele não transmite via 3G. O GPS Tracker faz o armazenamento local do GPS, mas na hora de mandar, é pelo canal do Mototurbo mesmo, não é funcionando via celular não, tá? Tá ok. Beleza, Rodrigo. Mais uma? Não, por enquanto não. Ok. Tá de olho aqui. Pessoal, eu queria então agradecer, né, ao Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu esclarecimento aí. E agradecer a presença de vocês. Tivemos aí um bom número de participantes. Isso daí é muito legal. Então você tem que buscar aí recursos e conhecimento para estar apresentando para o seu cliente, que é o mais importante, né? Então, respeitando aí também o horário, vamos finalizar aqui o webinar às 11 horas em ponto, como foi dito, né? E colocar nossa equipe à disposição de vocês, pessoal, e eu à disposição de vocês. Me liga, me manda e-mail, me manda WhatsApp, vocês têm meu telefone, tem meu e-mail aí, vocês vão receber a apresentação depois, que o pessoal da Motorola vai enviar, e é muito legal estar trazendo informações novas, novidades. E acredite, tem muita gente que já está testando, você não precisa informar seu cliente se você não quiser para testar, isso daí é confidencial, você não informa nem para mim, nem para ninguém, faz o que você tem que fazer aí, testa, porque ele vai gostar.
Se você que tem aí muitos clientes, por exemplo, se você for numa rodovia apresentar isso daqui, fechado, o cara vai comprar, isso aconteceu com a gente aqui, é caso real, ok? Então isso é caso real, a gente só está divulgando aqui caso real. E finalizo também, né, pô, tivemos aí ontem um dia muito legal com a vitória do Brasil aí, né? Então, sou suspeito para falar do novo treinador aí do Brasil, mas particularmente como um apaixonado por futebol, fiquei muito feliz, 3-0, falo isso porque é rumo à Rússia, né? Então eu tenho que torcer muito para o Brasil estar lá na Rússia, e aí para a gente tentar levar alguns de vocês para lá ainda, quem sabe, né? Fica aberto aí, a gente assistia a Copa do Mundo, assistiu o Brasil, o Tite de perto, né? Pô, sensacional, mestre, para mim ele é um mestre. E bem bacana. Pessoal, foi só uma brincadeira, agora eu vou preparar aqui 1 hora, vou pagar um almoço para o Rodrigo aqui e finalizo, desejo aí uma excelente sexta-feira a todos, um bom almoço e até breve. Muito obrigado.